Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre polígonos, né, que é um conteúdo que vocês já conhecem, né, a gente vai só fazer algumas recapitulações. Então, relembrando que o que é polígono, né, o polígono tem o prefixo poli, que quer dizer muitos, e gono, que quer dizer ângulo, ou seja, muitos ângulos. É uma figura formada apenas por segmentos de reta no mesmo plano que não se cruzam. Certo? Então aqui é um exemplo de polígono, ó, que é formado apenas por segmentos de reta, no mesmo plano que não se cruzam. Aqui também é polígono, aqui também é polígono, certo? E no polígono existem dois grupos, o grupo dos polígonos convexos e o grupo dos polígonos não convexos. Como é que a gente sabe diferenciar quais são os polígonos convexos e os não convexos? Para diferenciar um polígono convexo de um não convexo é simples. Ó, aqui nós temos um polígono e aqui também temos outro polígono. Para saber diferenciar, se eu passar um segmento de reta num polígono e esse segmento de reta ficar totalmente dentro, incluso nesse polígono, né, então ele é convexo. Agora, se eu passar um segmento de reta de um lado para o outro do polígono e ele não ficar, o segmento de reta que eu passar não ficar totalmente no polígono, ele é não convexo. Então aqui nós temos, ó, passamos um segmento de reta RY, ele ficou totalmente aqui dentro do polígono, né? Nesse outro aqui, nós passamos um segmento de reta RN nesse polígono e observa que ficou uma parte para o lado de fora, né? Então esse aqui é convexo e esse aqui é não convexo. Convexo, no caso. Ok? Outra coisa que a gente tem que saber também sobre os polígonos são os elementos de um polígono, né? Os elementos de um polígono convexo. Ó, no polígono convexo, ele possui vértices, lados, diagonais, ângulos internos e ângulos externos. Vamos relembrar o que é cada um desses elementos aqui. Os vértices são os pontos, né? Os pontos que compõem, ou seja, que formam esse polígono. No caso aqui, os vértices são A, B, C, D, E e F, né? São todos os pontos aqui do polígono. Os lados são os segmentos de reta, né? Nós temos aqui, ó, eles são representados dessa forma aqui, ó. Os vértices dessa forma, né, com letras maiúsculas, e os segmentos de reta dessa forma aqui, ó. AB com esse traço em cima, BC, CD, DE, até chegar no último, né? São, no caso, 6, nesse exemplo aqui. Aí aqui nós temos as diagonais. As diagonais também são segmentos de reta, só que vai de um vértice até no outro, sem fazer curvas. Ó, nós temos a diagonal AC, temos a diagonal AE, a diagonal BE, né? Então são todas as diagonais aqui que tem nesse polígono. Ó. AC, AD, AE, BD, BE, ok? Novamente falando aqui sobre os ângulos, né? Nós temos os ângulos internos e os ângulos externos. Os ângulos internos, como o próprio nome fala, que está dentro, né? Então, os ângulos internos são representados dessa forma aqui, ó. Nós temos o ângulo ABC, geralmente ele é representado com esses acentos circunflexos aqui em cima do ângulo, né? Pode ser representado assim, ou assim, simplesmente com o B. Ó, o ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, tá bom? Então, essas são as representações dos ângulos internos. A mesma coisa com os ângulos externos, né? Ó, os ângulos externos são formados pelos prolongamentos dos segmentos de reta. Eu prolonguei esse segmento aqui, formou um ângulo externo Fzinho aqui, né? Ó, prolonguei esse segmento de reta aqui, ficou um ângulozinho A aqui, ok? Então, nós temos aqui os ângulos internos e os ângulos externos nesse polígono, que são esses elementos. Aqui está dizendo bem aqui embaixo, ó, em qualquer polígono convexo, o número de vértices, de lados e de ângulos internos e o de ângulos externos é o mesmo, tá bom? Vocês observaram aqui, ó, são 6 vértices, aqui, ó, são 6 vértices, são 6 ângulos, 6 lados, no caso as diagonais não conta, certo? Os ângulos internos também são 6 e os ângulos externos também são 6. Tá bom? É o que está dizendo aqui embaixo. Ainda falando sobre polígonos, a gente sabe que a nomenclatura, ou seja, o nome dos polígonos é de acordo com o número de lados, né? O triângulo é chamado de triângulo porque possui 3 lados, quadrilátero é 4, pentágono 5, hexágono 6 e assim sucessivamente, né? Ó, heptágono, octógono, eneágono, decágono, undecágono, dodecágono, pentágono e cosságono. Tem alguns polígonos que não possuem nomes específicos, tipo o de 14 lados, o de 13 lados, né? Não possui nomes específicos, só alguns, ok? E outra coisa também que a gente fala dos polígonos são os polígonos regulares. Ó, o que é que está dizendo aqui, ó? Um polígono convexo é chamado de polígono regular quando tem todos os lados com a mesma medida e também todos os ângulos internos com a mesma medida. Então, o polígono regular é como se fosse o polígono perfeito, né? Todos os lados iguais e todos os ângulos também com a mesma medida, ok? Polígono regular. Quando isso não acontece, eles são chamados de polígonos irregulares. Ok? Então, esses aqui, gente, são basicamente falando sobre polígonos, né? E a gente vai passar agora para uma parte que é mais voltada para cálculo, que é a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, né? Para se basear, para a gente
descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, a gente se baseia com o triângulo, né? Nós temos um triângulo aqui e a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, né? Então, aqui, ó, somando esse ângulo mais esse dá 180. Agora, se fosse um quadrilátero, ou seja, um polígono que tem 4 lados, como é que eu faria para descobrir a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Simples. Ó, no quadrilátero, você dá para perceber que eu posso formar 2 triângulos, né? Ó, esse triângulo aqui e esse outro, né? Então, é como se fosse 2 vezes os 2 triângulos, né? Ó, 2 vezes 180, que dá 360, né? Então, ó, a regra é simples. Ó, outro caso aqui, um pentágono. Um pentágono tem 5 lados. Dá para formar quantos triângulos no pentágono? 1, 2, 3. Né? Então, vai ficar 3 vezes 180, que dá 540. No hexágono, tem 6 lados. Dá para formar quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 180, 720. Né? Então, com isso, a gente chega na seguinte regra, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é dada pela essa formulazinha aqui, ó. Esse SI, né? Um SI aqui, ó. SI, que significa soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Por que esse n menos 2? Esse n representa o número de lados. Se vocês observarem aqui, ó, quantos lados tem um quadrado? Né? 4. Então, quantos triângulos eu formei no quadrado? 2. Então, por isso que é 4 menos 2. Né? No pentágono, quantos triângulos eu formei no pentágono? Formei 3 triângulos. 5 menos 2, 3, né? Por isso que aqui, ó, por isso que a regrinha é clara. Para descobrir a soma dos ângulos internos, é só subtrair n menos 2 vezes 180. Ou seja, o número de lados menos 2 vezes 180. Tá bom? Essa é a regra para a soma dos ângulos internos de um polígono. Já a soma dos ângulos externos, que são os ângulos de fora aqui, ó, para descobrir a soma de todos eles aqui, é simples. A regra é clara. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo é sempre igual a 360 graus. Tá bom? Isso não precisa nem fazer cálculo. Toda vez que perguntar qual a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, é 360 graus. Então, ou seja, toda vez que eu for somar esses ângulos aqui de fora, ó, esse, mais esse, mais esse, no caso aqui esse aqui, né? Mais esse, mais esse, mais esse, vai dar 360 graus, seja qual for o polígono, tá bom? Ainda falando sobre ângulos, né? A gente viu ali a soma dos ângulos internos, que são todos os ângulos juntos. Agora, se eu quisesse descobrir apenas um ângulo, por exemplo, se eu quisesse descobrir apenas esse ângulo aqui, do pentágono, né? O pentágono tem 5 lados. Quanto é que vale só esse ângulozinho aqui? Eu já descobri anteriormente como é que eu faço para descobrir a soma de todos eles, né? No pentágono aqui, até descobri que no pentágono é 540, né? Agora, se eu quisesse descobrir apenas um ângulo do pentágono, como é que eu faria? É simples, é só dividir o total, né, da soma dos ângulos por a quantidade de lados. Ó, aqui no pentágono, a gente já descobriu que dá quanto? 540, né? Então, se eu dividir 540 para 5, 540 para 5 vai dar um resultado lá, né? No caso aqui, ó, 540 dividido para 5 daria 108, ou seja, esse ângulozinho aqui seria 108 graus, tá bom? Então, lá anteriormente a gente viu, ó, para descobrir a soma de todos os ângulos do polígono é n menos 2 vezes 180, né? E agora, se você quiser descobrir apenas um ângulo do polígono, é só dividir a quantidade total, né? Se eu não tiver a quantidade total, se não for dada na questão, eu tenho que primeiro descobrir a quantidade total, ou seja, a soma dos ângulos internos, e dividir pela quantidade de lados desse polígono, ok? A mesma coisa vale para o ângulo externo. Ali anteriormente eu descobri, ó, que a soma de todos os ângulos externos de um polígono é 360 graus, né? Ó, quando eu somo esses de fora. Aí agora, se eu quiser descobrir apenas um ângulo, por exemplo, se eu quisesse descobrir só esse ângulo aqui de fora, do pentágono, como é que eu faria? Se eu sei que a soma de todos os ângulos é 360 graus, a soma desse com esse de fora, com esse de fora, com esse dá 360, eu vou dividir 360 para 5, né? No caso do pentágono, eu dividiria 360 para 5, porque ele tem 5 lados, ok? Então, do ângulo interno é dividir a soma total dos ângulos, que é o SI, pela quantidade de lados, e do ângulo externo é 360, que é o SE, soma dos ângulos externos, dividido por a quantidade de lados também, que é esse N aqui, tá bom? Então, é basicamente isso, né? Falando sobre a soma de ângulos internos, de ângulos externos, um ângulo interno só ou um ângulo externo só. E para finalizar nossa aula, vamos falar sobre diagonais, né? Que é a última parte do conteúdo que a gente vai ver. Falando sobre diagonais. Lá no comecinho eu falei que a diagonal é um segmento de reta que vai de um vértice até o outro, né? Sem fazer curvas, ok? Então, diagonais são isso aqui, ó. Por exemplo, nós temos a diagonal AD, temos a AC, temos a BE, temos a BD, ok? Lembrando que, ó, AC e CA é a mesma coisa, então não conta, tá bom? É como se fosse uma diagonal só. Então, quando a gente vai fazer descobrir, por exemplo, quantas diagonais partem de um único vértice. Eu vou fazer aqui eu até fiz aqui o quadrado, né? Ó, um quadrado, um quadrilátero, né? Quantas diagonais tem um quadrado? Tem 1,
duas, né? Só tem duas diagonais, ok? E se eu quisesse descobrir quantas diagonais sai de um só vértice, como é que eu faria? Por exemplo, o pentágono aqui, ó. Esse pentágono aqui, que está até desenhado aqui, eu vou desenhar de novo, né? Nós temos um pentágono aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quisesse descobrir quantas diagonais saem de um só vértice, podem formar só de um vértice. Ó, uma, duas. Ó, do pentágono, desse vértice aqui saiu quantas diagonais? Duas, né? Aí aqui, uma formulazinha para descobrir a diagonal de um só vértice é essa aqui, ó, n menos 3. N menos 3. Porque, novamente, dá para formar 3 triângulos aqui no pentágono, né? N menos 3 dá 2, né? Ou seja, de cada vértice sai quantas diagonais? Duas, ó. Uma, duas daqui, duas daqui, duas daqui, né? Que até formou aqui. E mais duas daqui. Ou seja, de cada vértice sai duas diagonais. Isso para descobrir de um vértice só, né? De um só vértice. Agora, se eu quisesse descobrir, gente, quantas diagonais tem no total no pentágono ou em qualquer outro polígono, é essa fórmula aqui, ó. D é igual a n vezes n menos 3 dividido para 2, né? Esse n menos 3 aqui é de um vértice só, né? Aí esse n aqui é a quantidade de lados, dividido isso aqui também, né? Dividido por 2. Por quê? Por que é dividido por 2? Porque as diagonais, elas podem ser contadas duas vezes. Por exemplo, AD e DA é a mesma diagonal. Então, se eu fosse contar, por exemplo, eu botava aqui AD, aí AE, e aqui eu contaria AD de novo. Então, por isso que é dividido por 2, porque elas podem ser contadas duas vezes, né? Então, essa aqui é a fórmula geral de todas as diagonais que eu posso descobrir num pentágono ou qualquer outro polígono. N vezes n menos 3 dividido para 2, onde n é o número de lados. E essa outra formulazinha aqui, ó, D é igual a n menos 3, é para descobrir a diagonal de um só vértice, tá bom? Essa aqui é a geral. E assim a gente se encerra falando aqui de polígono nessa aula de hoje, tá bom? É um conteúdo que vocês já viram, por exemplo, no 7º ano, mas estão recapitulando aqui algumas coisas importantes.